Quando você descobriu que seu casamento perfeito era o pesadelo de todo mundo? Desde pequena, eu queria ser exatamente como minha mãe, mesmo que isso significasse ser vendida aos 16 anos, usada para procriar como gado e aprender a sorrir quando meu marido chegava em casa com o perfume de outras mulheres em suas roupas. Minha mãe me ensinou que essas coisas eram símbolos de honra, provas de que éramos boas mulheres que entendiam nosso lugar no mundo. Ela me sentava em frente ao seu espelho da penteadeira e escovava meu cabelo enquanto contava histórias da minha avó, que criou 14 filhos de 3 mulheres diferentes que seu marido mantinha, e como ela nunca reclamou ou demonstrou ciúmes, porque isso era fraqueza. Quando fiz 16 anos, meus pais arranjaram meu casamento com um médico de 23 anos, e me senti escolhida, especial e melhor que minhas primas, que foram prometidas a fazendeiros e comerciantes. Minha mãe chorou lágrimas de felicidade na cerimônia, enquanto sussurrava em meu ouvido que eu estava cumprindo meu destino, que minha avó teria tanto orgulho de me ver continuando o legado de força da nossa família. A noite de núpcias veio com uma dor que me fez morder o lábio até sangrar, mas minha mãe havia me avisado que isso era normal, que o sangue nos lençóis era a prova da minha pureza e do meu valor. Meu marido era gentil em comparação com o que eu fui ensinada a esperar. Nunca levantou a mão para mim, nunca me forçou depois que engravidei de gêmeos. Nossos pais exigiram netos imediatamente e nós obedecemos, porque era isso que bons filhos faziam. Mas depois de 5 encontros que me deixaram soluçando no travesseiro, ele prometeu nunca mais fazer nada se eu não quisesse. Eu pensei que isso o tornava o melhor marido do mundo e contei à minha mãe sobre sua gentileza, sobre a sorte que eu tinha por ele respeitar meus desejos. Ela sorriu e disse que eu era abençoada, que a maioria dos homens não seria tão compreensiva. Quando nos mudamos para o Canadá, depois que fiz 18 anos, ele pediu minha permissão para ver outras mulheres para suas necessidades, e eu a concedi com orgulho, pensando que isso me tornava esclarecida e madura. Minha mãe havia feito o mesmo pelo meu pai, e todas as minhas tias sabiam dos arranjos de seus maridos. Então, liguei para minha mãe para contar o quão bem eu estava lidando com o casamento. E ela me elogiou por ser tão sábia, por entender que homens tinham necessidades que as esposas nem sempre podiam satisfazer. O ciúme era um veneno que destruía famílias. Toda sexta-feira à noite, ele saía depois de colocar nossos filhos na cama, e eu limpava a casa e me sentia realizada, como se estivesse vencendo no papel de esposa. Então, a Covid chegou e mudou tudo. Fiquei tão doente que mal conseguia respirar, e por mais de um mês, ele se tornou alguém que eu nunca tinha visto antes. Ele segurava meu cabelo quando eu vomitava, trocava meus lençóis quando eu os encharcava de suor, cantava canções de ninar quando a febre me deixava delirante. Uma noite, quando a dor era insuportável, ele me pegou no colo e afagou meu cabelo até eu adormecer. E quando acordei horas depois, ele ainda estava me segurando, com o pescoço duro por ficar naquela posição. Depois que me recuperei, ele continuou sendo carinhoso, fazendo café para mim quando eu parecia cansada, e dizendo que eu era linda quando me sentia feia, me protegendo de homens que flertavam comigo no supermercado. Apaixonei-me por ele completa e desesperadamente, e de repente aquelas noites de sexta-feira se tornaram uma tortura. O segui uma noite e observei pela janela de um hotel enquanto ele tocava outra mulher de maneiras que fizeram meu peito parecer que ia desabar. Quando cheguei em casa, liguei para minha mãe soluçando, dizendo que não aguentava mais e que queria que ele parasse de ver outras mulheres. Ela convocou uma reunião de família de emergência, e minhas tias e avó desceram sobre nossa casa como abutres sobre uma carcaça. E elas me sentaram na minha sala de estar e se revezaram compartilhando suas histórias, cada uma mais horrível que a anterior. Minha avó revelou que meu avô lhe transmitiu doenças de suas outras mulheres, mas ela aguentou porque isso era força. Minha mãe admitiu que tomava pílulas para dormir toda sexta à noite para não ouvir o carro do meu pai saindo, e minha tia me mostrou sua receita de antidepressivos, dizendo que a ajudavam a lidar com a influência ocidental de querer monogamia. Elas me disseram que se apaixonar pelo meu marido era o verdadeiro pecado, que eu estava sendo egoísta e fraca, que eu destruiria minha família se não tirasse essas ideias tolas da minha cabeça. Naquela noite, não aguentei mais e confessei tudo ao meu marido, esperando que ele confirmasse o que elas disseram. Eu estava sendo difícil e irracional, mas em vez disso, seu rosto se desfez e ele começou a tremer, revelando a verdade que estilhaçou tudo que eu pensava que sabia. Ele nunca quis outras mulheres, sentia-se nojento depois de cada sexta-feira à noite, mas seu pai e tios o levaram literalmente àquela primeira acompanhante e ficaram no carro do lado de fora para garantir que ele fosse até o fim, e disseram que eu perderia o respeito por ele se ele não provasse sua masculinidade. Que boas esposas esperavam isso, que todos eles foram forçados da mesma forma quando eram jovens. Nós nos abraçamos no chão da cozinha, duas pessoas que estavam desesperadamente apaixonadas, mas foram convencidas por nossas famílias de que o próprio amor era o inimigo. Na manhã seguinte, liguei para minha mãe e disse que havíamos acabado de fingir, acabado de viver segundo regras que transformavam o casamento em miséria. Ela disse que eu estava destruindo gerações de tradição, que eu estava cuspindo no sacrifício da minha avó. Olhei para o meu marido fazendo o café da manhã para nossos filhos com as mãos trêmulas, ensinando-os a serem gentis, mesmo enquanto seu mundo desmoronava, e percebi que ela estava certa em uma coisa. Desde pequena, eu queria ser como minha mãe, mas agora agradeço a Deus todos os dias que minhas filhas nunca serão.